Vayeler. Essa Perashá Vayeler, ela geralmente é lida no Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah é aquele Shabbat que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Bem, aí, estão me ouvindo? Sim, Rabino. Estamos. Sim, Rabino. Estamos ouvindo. Normalmente. Tá legal. Então, Shabbat Shuvah é o Shabbat que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. É o sábado da Teshuvah, desses 10 dias de Teshuvah. Então, isso dessa Perashá. Perashá Vayeler é o Moshe chamando a atenção do povo, já praticamente no final da vida dele, passando a sua autoridade para Yehoshua, que Yehoshua ia continuar a caminhada do povo até a chegada e a conquista da terra de Canaã, a terra de Israel. Então, ele diz para Yehoshua ser forte e corajoso. Hazak ve'ematz. Então, é dessas duas palavras aqui que nós temos quando alguém cumpre uma mitzvah, quando alguém dentro de uma esnoga faz com uma certa devoção ou até com uma certa acuidade uma mitzvah, a gente vai dizer Hazak ubaruch, ou seja, seja forte e seja bendito. Bom, forte, já estamos vendo aqui o que o Moshe falou para Yehoshua. Essa palavra também aparece no livro de Daniel 10, em que o anjo diz para o Daniel, Hazak vahazak, seja forte e seja forte. Assim, intensificando a palavra. Então, o Talmud nos diz que o estudo de Torá, Matishá Korro Shel Adam, enfraquece as forças, digamos assim, as energias do homem. Então, daí a palavra Hazak, seja forte. Outra, às vezes acontece que a gente está numa esnoga, e a esnoga é justamente um lugar público, tem outras pessoas, tu vai ficar numa certa evidência, em certas situações. Então, você pode ficar nervoso. Tu vai dizer agora Berachá, você vai ler agora aqui na Torá. Então, para não ficar nervoso, diga Hazak, seja forte. Agora, o Baruch, bendito. Baruch é bendito. Tem de duas frases na Torá. Uma está em Devarim, ou seja, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14, que diz, Baruch Tirye Mikol Ha'amim, bendito serás de todos os povos. Ou seja, tu serás mais bendito que todos os povos, é uma situação, ou então serás bendito por todos os povos. Baruch Tirye Mikol Ha'amim. Isso é quando a gente está, de fato, cumprindo com a Torá. O objetivo é esse. E a outra situação é naquelas bênçãos e maldições que tem na perda da semana retrasada, que eram feitas nos dois montes, Monte Eibal e o Monte Gerizim. E a arca e os Kohanim ficavam embaixo. Então, era pronunciado as bênçãos, uma certa parte no Monte Gerizim, com 6 tribos, e a parte das maldições no Monte Eibal contra 6 tribos. Então, todas as maldições mencionadas, antes dela, eram feitas as bênçãos em cima dessas próprias palavras que lembram a maldição. Por exemplo, a última diz assim, Arur, Raiz, Asher, Loyakim, que não vai cumprir o pacto das palavras. Então, antes dessa frase, os Kohanim se viravam para o Monte Gerizim e falavam a bênção, ou seja, Baruch, Raiz, Asher, Yakim, Et Berit, HaTorah, Hazot. Bendito é o homem que vai cumprir com o pacto dessas palavras da Torá. Quando vê que Baruch
que te fala Hazak Baruch, também em relação àquele que está cumprindo com a mitzvah. E a palavra Yakim, que é utilizada no trecho da Torá, tem a ver com a palavra Yekayem, que é do verbo cumprir, como estou dizendo. Mas também tem Yakim, quando o verbo levantar, alçar. É daqui que vem a mitzvah da leitura da Torá, ou antes dela ou depois dela, depende aqui do Minhag Ashkenazi, Minhag Sefaradi. Nós, Sefaradi, fazemos antes. Levantamos o Sefer Torá e mostramos para todo o Kahal que está na sinagoga a leitura que será efetuada. A gente chama-se Mar'e Haketav, ou seja, mostrar a escrita. Outros chamam de Hagbahá, ou então Hakamá, que é levantar. Então, vem dessa frase aí, Baruch Asher Yakim et Berit HaTorah Hazot. Então, dessas duas frases que o Moshe falou, as duas palavras que o Moshe falou para o Yehoshua, a gente vê Hazak ve'ematz. Então, quando alguém faz a mitzvah, você fala para ele, Hazak Baruch, e ele responde, Hazak ve'ematz. Seja forte e corajoso. Bom, nós também temos o costume de, ao cumprimentar alguém, de estender a mão, falar o Hazak Baruch, e outro responde Hazak ve'ematz, depois você beija sua própria mão. Por que fazemos isso? Fazemos isso em sinal primeiro de kavod, de respeito pelo seu semelhante. E tem um segundo motivo aqui muito importante. Lembra aquela frase do Salmo 145, que diz: Oteach et yadecha umasbia lekochai ratzon. Vou te dar mais razão. E depois, no final dessa frase, você beija a mão. Por que beijamos? Pelo mesmo motivo. Potete adecha, quer dizer, abre tuas mãos e farta todo ser vivente. Então, essa frase aqui é a frase que tem a ver com o sustento, com a parnassá. Com a parnassá. Então, o sustento, a palavra em hebraico, não tem aquela frase do Cântico dos Cânticos, o segundo versículo, que diz: Ishakini, mineshikot piru, titovim dodecha miyain, beija-me, um beijo da tua boca, que é mais agradável do que os vinhos. Então, isso aqui é uma alegoria da relação entre o povo e o Eterno. A palavra ishakini, do verbo beijar. Mas essa mesma palavra também é utilizada pelo faraó, na situação em que Yosef vira o vice-rei do Egito, e o faraó diz: Befirra ishak kol ami. Conforme o que tu falares, será sustentado todo o meu povo. A questão dos sonhos, 7 anos de seca, melhor, de prosperidade, depois 7 anos de seca. Então, todos ficavam no que o Yosef ia decidir. Então, ishak kol ami. É a mesma palavra que é usada também no hebraico moderno e também até em árabe como shuk. O que é shuk? Shuk é uma feira, é um lugar de venda, lugar de ganhar, ter lucro. Então você, ao beijar ishakene, do mesmo verbo, ishak também do verbo de aparnassá. Então, por esse motivo que quando você fala essa frase e quando você cumprimenta alguém, você beija a mão. Bom, dentro dessa perachá, que o Moshe chama a atenção de todo o povo
que quando ele partisse para o outro mundo, o povo não caísse em tentação para fazer idolatria. Então, ele fez o cântico, que vai ser a próxima perachá. Razim, Hashamayim, Vadabeira, Petishma Haaretz, Imreifi. Escutem, ó céus, o dito da minha boca, e a terra, que eu vou falar. Ou seja, os céus e a terra seriam testemunhas. Então, ele deixou isso como realmente uma advertência muito grande, como um sinal para a gente nunca esquecer realmente o nosso compromisso para com o Eterno. Esse compromisso não somente com os que estavam lá ao pé do Monte Sinai, como está na Perachá de Nissavim, na semana passada, com todos aqueles que receberam sobre si esse compromisso de fazer o serviço ao Eterno. Então, Shabbat Shuvah é um Shabbat de uma importância muito grande e tem a ver justamente com esse arrependimento. Nesse arrependimento, a gente acrescenta, durante esse período, algumas frases dentro da Amidá, principalmente. Por exemplo, no começo da Amidá, Zochrenu lechaim melech hafetz bachaim kotvenu besefer chaim lemanach Elohim chaim. Lembra-nos, ou seja, lembra de nós para a vida, ó Deus que deseja sempre a vida, e inscreve-nos no livro da vida. Então, essas frases são acrescentadas durante a Amidá. Quando se termina a Amidá, vai ser uma oração chamada Avinu Malkeinu. Uma oração que está no Talmud e vem com a história que estava uma situação de seca em Israel e estava se rezando para se pedir chuvas. Vários sábios rezaram e a chuva não veio. Até que o Uribi Akiva fez essa seguinte oração: Avinu Malkeinu, Elano Melech Ela Ata. Então, aí ele falou duas frases dessa oração, aí as chuvas vieram. Então, essa oração é uma oração apta para a gente ter realmente respostas divinas. Então, a gente começa a fazer essa oração desde Rosh Hashanah. Vamos ler durante os 10 dias até Yom Kippur. Com o passar do tempo, ela foi acrescentada mais algumas outras frases com esse mesmo padrão. Avinu Malkeinu, é nosso Pai e nosso Rei. Que Deus é o nosso Pai e que Deus também é o nosso Rei. E assim Deus atende a cada um de nós. Mas vem uma pergunta: essa oração deve ser dita no Shabat? Tem várias opiniões, logicamente, dentro dos nossos vários sábios, mas nós seguimos a opinião do Rabbeinu Nissim, um grande rabino da época de ouro da Espanha. Vivia na Catalunha, ou seja, em Barcelona. E diz: não dizemos ele em Shabat, salvo se Yom Kippur cair no Shabat, aí nós dizemos, nesse Yom Kippur, mesmo caindo no Shabat, essa oração Avinu Malkeinu. Então, esse Shabat agora, a gente não diz Avinu Malkeinu, nem na Mincha de Erev Shabat, e nem durante o Shabat, o Shacharit, e nem na Mincha. Então, acabou a Amidá, não se diz essa oração. Porque, por si só, o Shabat já é um dia de etratzon, ou seja, de vontade divina em relação a nós. Esse mesmo motivo, também a gente não lê em Shabat o sacrifício de Isaac, Akedat Yitzhak. Mesmo motivo, ou seja, a gente lê todo dia o Akedat Yitzhak para despertar em Deus sua misericórdia. Então, em Shabat, por si só, Deus já é misericordioso. A gente não precisa, então, fazer a leitura do Akedat Yitzhak em Shabat. Você diz as berachot da manhã, aí tem na página 86, e de lá pula-se a página próxima do Shema Israel, porque não se precisa fazer isso em Shabat. Da mesma maneira, quando chega no final da Tefilá, costuma-se repetir a leitura dos Korbanot. Nós também não fazemos isso. Basta você ler isso já no começo da Tefilá e você não precisa mais repeti-lo
no final da tefilá. Ou seja, a gente lê 2 vezes os korbanot, no começo do shacharit e também no começo da minchá. Bem, aí nós chegamos, na semana que vem, para o Yom Kippur. Yom Kippur. Temos que fazer o Seder Caparot. Caparot, muitos fazem com frangos. Mas o Rambam Rabi Moshe ben Nachman, Rambam não escreveu nada sobre isso, e o Rambam Rabi Moshe ben Nachman escreveu que era melhor não fazer com frangos. Ainda disse isso era Darchei Haemori, era um costume de idólatras. Então, ele não devia fazer isso, no máximo fazer isso com dinheiro. Então, você pega um dinheiro, vê quanto custa um frango, vê um frango cacheiro, quanto custa, vê pela lista aí das lojas de Rio de Janeiro, ou de São Paulo, vê quanto custa um frango. Ah, digamos, está 35, não sei. Então, faz uma sedacá de 35 para qualquer pessoa necessitada. E se faz a mesma cerimônia. Passa por cima da sua cabeça, no envelope, e diz, Ze Halifati, Ze Temurati, Ze Kaparati, Ze Yeler Levitá, melhor ali da cá, Vani Canes, Lechem Turim Aluquim. Isso vai no meu lugar, isso vai por mim, isso vai me substituir, isso vai para ser da cá, e eu vou entrar para a vida longa e uma vida de paz. Não seja caparoto. Aí nós chegamos em Yom Kippur. Deve-se tomar banho antes desses dias, uma mikve, tanto antes do Rosh Hashanah, como também antes de Yom Kippur. Mas muitas vezes a gente não tem mikve. Essas mikves organizadas em estogas, em betqueneses, em sinagogas. Como é que a gente pode fazer? Então, se na tua cidade, olha bem, tiver um balneário que usa tipo um riacho, e o dono do balneário fechou para fazer tipo uma piscina natural, isso é uma mikve. É água natural. Então, você pode banhar-se lá. O único problema desses lugares são lugares públicos, e você, ao tomar banho numa mikve, deve ir despido. Isso é um problema. Então, para evitar esse problema, você pode usar um roupão grande e frouxo do corpo, e quando você descer na água, vai fazer assim o roupão. Então, está te pegando toda a água. Dá 7 mergulhos, geral. Então, uma amiga. Também na ausência de uma situação como essa, você pode fazer na sua própria casa, no seu chuveiro. Tem 2 modos. Fazer um banho demorado de 20 minutos, que seria mais uma quantidade de água que seria numa mikve. Ou então 5 minutos. Só que os 5 minutos, direto embaixo do chuveiro. Bota a mão assim, rente ao corpo, e fica direto embaixo do chuveiro 5 minutos. Uns que são mais rigorosos, dão um pequeno pulo aqui para a água pegar tudo por inteiro, inclusive os pés, as plantas dos pés. Isso porque é mais rigoroso. Não, também não é preciso. Mas 5 minutos embaixo do chuveiro, está se cumprindo, então, com a mitzvah da mikve. Aí come-se, logicamente, na véspera do Yom Kippur, na terça-feira, e quando vai chegar na terça-feira à noite, inicia-se o Yom Kippur. Bom, o que não pode no Yom Kippur? Não pode no Yom Kippur 5 coisas. 5 coisas. Não pode comer nem beber. Não pode banhar-se. Não pode perfumar-se. Não pode calçar sapato ou sandália de couro. E não pode ter relações, nem homem nem mulher. Então, essas 5 coisas são proibidas em Yom Kippur. Agora, a pergunta agora é outra. De onde se tira que não se pode se fazer essas 5 coisas em Yom Kippur? A Torá falou. A Torá escreveu somente
Ve'initem et nafshotechem, que devemos afligir nossas almas. Para afligir nossas almas, a palavra initem tem a ver, geralmente, com comer e beber. Mas e essas outras? Essas outras. Daqui se aprende que a alegria, ela passa pela nefesh. A palavra nefesh, que é uma parte da alma, é a parte que recebe os desejos, as vontades. E isso é a satisfação. Então, nesse trecho da Torá, lá em Levíticos, que fala sobre as festividades todas, mas fala do Yom Kippur, lá aparece 5 vezes a palavra nefesh. Vinitem et nafshotechem, ou seja, afligir vossas almas. Vai falar mais 5 vezes a palavra nefesh. Então, o que aflige as nossas almas? O que é? Não é prazeroso que não faz nesse dia. Então, comer e beber, prazeroso. Tomar banho, é prazeroso. Perfumar-se, ou como era no passado, untar-se, era algo agradável. Calçar sapatos, principalmente o de couro, que dá aquela comodidade no pé, também ao contrário, também é uma coisa ruim. E a relação de marido e mulher. Então, essas 5 coisas, você não faz isso em Yom Kippur. O Yom Kippur, nós temos 5 orações. O Arbit, Shacharit, Musaf, Mincha e a Neilá. Então, é o único dia do calendário que nós temos 5 tefilot durante o dia. E em cada uma dessas tefilot, nós temos selichot. Acabou o arbit, selichot de arbit. Acabou o shacharit, selichot de shacharit. Acabou musaf, selichot de musaf. Acabou mincha, selichot de mincha. E acabou a neilá, selichot de neilá. Por esse motivo, se consegue passar praticamente o dia inteiro fazendo as orações para o Eterno. Se começa às 7 da manhã, com as tefilot de Yom Kippur, tu vai acabar o Shacharit e o Musaf, geralmente 2 da tarde, 2h30, a vida até 3 horas. Então, em seguida, tem que começar a Mincha logo. Então, a Mincha tu vai começar umas 3 horas, 3h15, para acabar 5h15, 5h30. Aí, geralmente, o rabino dá umas palavras, para se começar a Neilá. Então, 10 para as 6, no mais tardar 6 horas. Lógico que isso depende de cada lugar que se encontra, que o tempo é um pouco diferente. Então, se começa a Neilá e vai até o final, para fazer o toque do shofar, indicando o final do Yom Kippur. Então, são 5 orações. Também, 5 orações representam os 5 inuim, as 5 aflições que a gente tem para Yom Kippur. Então, nessa data, é a data que a gente deve realmente pedir ao Eterno, que o Eterno possa perdoar as nossas transgressões e que possa nos inscrever no livro da vida. Então, a Aseret Yemei Teshuvah, o 10 dias de penitência, o seu final é Yom Kippur. Bom, Yom Kippur também é uma data que era nesse dia que era anunciado o ano do jubileu. O ano do jubileu. Quando passava 7 anos, ano Shemitah, e 7 vezes 7, no 49º ano, aí o ano seguinte, era o 50º ano, ano do jubileu. Então, quando era anunciado o jubileu, eram alforriados, as dívidas eram perdoadas, as vendas das propriedades voltavam para o antigo dono, como se fosse uma reparação social. Então, esse era o jubileu, esse era marcado no dia de Rosh Hashanah, melhor, Rosh Hashanah começava em Yom Kippur, do ano do jubileu. Isso também explica o que nós chamamos de Rosh Hashanah
para o dia que a Torá chama de Yom Teruah, dia do toque do shofar. A gente for ler lá no trecho, lá em Levíticos, e outras passagens, não fala o termo Rosh Hashanah, Ano Novo. Fala-se Yom Teruah. Yom Teruah. Mas, no entanto, em Ezequiel, capítulo 40, ali fala Berosh Hashanah, no começo do ano. Ainda diz lá, nesse capítulo 40, ao 10º dia do começo do ano. Então, por que ele falou no 10º dia? Porque era um ano de jubileu, que é quando se começa, é quando se anuncia, logicamente, que aquele ano é um ano de jubileu. Então, foi lá que o profeta Ezequiel teve aquela visão. Ele foi levado em profecia até Jerusalém. Lá ele visionou como seria o templo, as 12 portas do templo, cada tribo, a porta de entrada do Nassi é do chefe de Israel. Então, tudo isso tem nesse capítulo 40 de Ezequiel. Então, Yom Kippur também representava isso. Então, Yom Kippur é uma data importantíssima. Espero que todos nós possamos realmente fazer um jejum completo, logicamente, de não comer, não beber e seguir essas regras. Agora, aqui não pode. Bom, cada caso é um caso, logicamente. Quem tem que tomar remédio, não pode ficar sem o seu remédio. Toma seu remédio, lógico. Outro está doente, está enfermo. Não pode fazer Yom Kippur, lógico. Mulher grávida, mulher que já deu à luz, mulher que está amamentando, certas situações, logicamente tem que ver. Então, não é para a gente passar mal, como a Torá diz. Nós temos que viver pelos mandamentos e não morrer pelos mandamentos. Então, essa é a regra geral. Eu mesmo, um certo ano, quando estava em Yom Kippur na sinagoga, tive uma crise de cálculo renal. Quem já teve essas crises sabe o quanto isso é realmente dolorido. Aí eu tive que me retirar da parte central da sinagoga, fui até uma sala mais atrás. Outros médicos que estavam na sinagoga estavam lá. O que foi, rabino? Tudo mais. Aí viram que eu estava com dor. Aí foram comprar os remédios da farmácia. Aí eu melhorei, depois de meia hora. Aí no ano seguinte eu tinha kit rabino, os remédios que fossem faltando, para justamente não ter uma crise dessa em pleno Yom Kippur. Então, Yom Kippur é uma data importante, a gente deve ter que tomar todo cuidado e esperar que Deus possa nos perdoar. Em relação ao meu semelhante, como é que eu devo me comportar? Bem, todo mundo tem seus amigos e tem seus inimigos. Então, se tu puderes fazer a paz com o teu inimigo, é uma situação, digamos assim, ideal. Mas no mundo real, isso não acontece todo o tempo. Então, tenta fazer no teu coração um perdão para essa pessoa, mesmo que tu nem fale com ela. Isso é um trabalho interno de cada um, para que Deus possa realmente ver o quanto é elevado o nosso coração em relação ao nosso semelhante e com muito maior razão a nossa própria relação com o eterno Deus. Então, é por isso que se diz Hazak Baruch, que seja forte e sejamos benditos no cumprimento da Torá. Bem, a respeito ainda do Yom Kippur, que a gente tem esse perdão é alcançado, que a gente não tente fazer novamente aquela situação de erro que a gente vem cometendo. Mas se vocês perceberem, dentro da oração de Yom Kippur, a gente pede a Deus que Deus nos ajude a suplantar os instintos do nosso Yetzer Hará, ou seja, do nosso instinto para o mal, do nosso coração ruim. E qual é o objetivo de a gente alcançar isso? Todos nós estamos nesse mundo aqui, Olam Hazé, o intuito de chegarmos aonde? No Olam Rabá, no mundo vindouro. Mas como é que eu posso alcançar o Olam Rabá? Só posso alcançar o Olam Rabá eu fazendo situações morais, principalmente morais, nesse mundo daqui.
Então, diferentemente de outras visões a respeito de Deus, de outros povos, esse Deus que a gente vê escrito nos nossos textos é um Deus moral. Então, para eu ter realmente esse reconhecimento, eu tenho que ter realmente um comportamento que vá realmente da idoneidade, da integridade para alcançar isso. Bom, então, dentro desse contexto de eu buscar o Olam Rabá, tem que ver algumas crenças dentro do judaísmo. Por exemplo, os 13 princípios de fé que o Rambam estabeleceu, o 12º é o princípio da chegada do Redentor, de um Redentor, Mashiach, mesmo que ele demore, eu devo esperá-lo. E o 13º é sobre a ressurreição dos mortos. Então, como é que eu posso, de fato, entender esses princípios estabelecidos, não só pelo Rambam, mas ele compactou isso em 13 princípios. Bom, então, a chegada do Redentor, a chegada de um Goel, o Redentor, ungido para exercer essa função, ele representa uma ressurreição de um povo que é perseguido. Vejamos, então, a história, a nossa história em Espanha e Portugal, na Idade Média, com consequências, inclusive, para o Brasil. A gente foi perseguido em Espanha e Portugal, muitos foram forçados a se converterem ao cristianismo, ao catolicismo, e foram perseguidos por várias gerações. Se ele não frequentava a igreja, se ele não ia lá com o padre, se não tal coisa, se ele falava uma palavra que ninguém entendia, isso era hebraico. Se ele dormia, no dia de sábado ele estava guardando o Shabat. Se o cheiro da casa não tinha aquela banha de porco como cheiro, ele é judeu, ele está com cheiro do azeite de oliva. Se ele come alho, isso é judeu. Então, a gente vê isso nas critérios de perseguição da Inquisição para se alcançar aquele que era praticante do judaísmo. Ou seja, alguém que tinha se convertido ao cristianismo, segundo a Inquisição, e que tinha recaídas para o judaísmo. Então, foi uma perseguição implacável, demorou isso uns 500 anos ou mais. Muitos pereceram, famílias inteiras, pessoas que já estavam mortas, quando eram descobertas, se desenterravam aquela ossada para ser queimada publicamente. Então, a gente vê isso com tristeza que aconteceu. Então, como que esse povo poderia realmente servir ao Eterno? Tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, o Brasil, a gente sabe que é a nossa história. Infelizmente, os livros de história não contam essa história verdadeiramente. Geralmente, quando eu vou ler a história do Brasil, estou lendo, tiveram os cristãos novos. Mas a gente não entende que é cristão novo. Quando vai ser explicado que cristão novo era uma pessoa que era um judeu, que foi obrigado a se converter, ficou entre a cruz e a espada, essa expressão dizia, e ficou a ver navios, e estava no porto pensando que ia ser salvo, e não tinha como. Então, essa é a dificuldade. Então, a gente vê que desse sofrimento, por isso que nessa parte do século XV, século XVI, século XVII, ferveu muito esse sentimento da chegada de um Messias. Nós temos o Shabbatai Tzvi, que é um famoso, David Reubeni, Yaakov Frank, entre outros, que tentavam fazer, então, que esse sofrimento acabasse. Esses círculos de perseguição, então, aqueles que conseguiram fugir para a Turquia, então fugiram para o Marrocos, ou então para a Holanda, depois até para a Inglaterra, tiveram uma situação um pouquinho melhor, mas que permaneceram na Espanha e Portugal. Os que fugiram para essas colônias da América, tanto na América Espanhola, na América Portuguesa, que era o Brasil,
O sofrimento foi muito grande. Sofrimento muito grande. Eu li que até que em Belém, em 1780, chegou o Tribunal da Inquisição. Estabeleceu aqui num bairro da cidade velha da cidade. E lá foi feito várias denúncias, várias sentenças. Muitos morreram nas masmorras que tinham da Inquisição. E alguns casos foram de judaizantes. Um foi acusado de judaizante porque ele estava surrando, assim foi dito pelos vizinhos, um crucifixo no quintal da casa dele. O outro também foi acusado porque, quando teve uma procissão, ele jogou fezes pela janela dele contra a procissão. Entre outros casos. A gente vê que o Brasil, a pessoa não tinha onde descansar. Não tinha aonde descansar. Tivemos, pelo menos, aquela parte em Recife, em Pernambuco, da época dos holandeses. Aqueles portugueses que vieram dos holandeses, aqueles judeus, todos eram portugueses. Tu vê pelos nomes deles. E eles falavam português. Quando foram expulsos, eles foram aqui para as Antilhas, chegaram até aqui no Suriname e no norte da América do Sul, estabeleceram, chegaram também na Jamaica e outras ilhas, chegaram até Nova York, como é conhecido. Então, tem outro caso de um navio português, em 1700 e tal, naufragou aí no Suriname. Quem acolheu eles? Judeus, porque falavam português. Mesmo depois de anos, ainda falavam português. Aí foi obrigado a colônia aqui, através do próprio rei de Portugal, a mandar um presente para a colônia judaica lá no Suriname, por ter acolhido e ajudado lá aqueles portugueses náufragos. Então, a gente vê, essa é a dificuldade. Então, quando a gente lia o nosso Sidurim, que Deus iria mandar novamente uma redenção para nós, a gente vê que isso estava se cumprindo. Pergunta em que época isso se cumpriu. Não tivemos a redenção do Egito, foi uma. Tivemos a redenção da Babilônia, foi duas. E agora tem essa outra redenção. E quando iria acontecer? Então, o Talmud discorre sobre e diz o seguinte: na primeira, melhor, na segunda, que era da Babilônia, a gente foi exilado por três motivos, em geral. Por Avodazará, idolatria, por Shifikud Damim, assassinatos sem motivo, e Gilu e Arayot, foi imoralidade. Aí a gente, digamos assim, se recuperou disso, a gente foi realmente redimido. Nessa outra, do exílio, a gente não tinha mais Avodazará, Gilu e Arayot, nem Shifikud Damim, mas tinha-se um sinat hinam, um ódio gratuito entre as pessoas. A gente foi exilado. E quando a gente seria resgatado? Quando houvesse o contrário do sinat hinam, ou seja, do ódio gratuito, seria ahavat hinam, um amor gratuito. Então, é o que a gente deve procurar fazer entre as várias comunidades judaicas, judaizantes do mundo inteiro, é ter esse amor gratuito, reconhecer naquele outro que é um potencial para fazer um serviço ao Eterno. Ele está fazendo o que chama assim, Kiddush Hashem, a santificação do nome do Eterno. E assim a gente conseguir ter nossa redenção. Mas a redenção passa por onde? A gente não pode ficar preso nessa visão que a gente tem aqui no Ocidente, principalmente, e propagada pelo cristianismo, que vai chegar alguém que vai resolver nossos problemas, que vai trazer a redenção total, que eu vou viver uma situação de plenitude. Bom, não é isso bem que os nossos sábios falaram.
Logicamente que dentro do Talmud tem discussões em vários sábios, e que tem até opiniões como essas. Mas as opiniões mais embasadas é uma que permeia praticamente todo o Talmud, que é de um sábio chamado Shemuel. Shemuel, não é o profeta Shemuel, é um sábio Shemuel. Ele diz assim: En ben haolam hazeh liemot hamashiach ela shiabud malchuyot. Não há diferença entre o nosso mundo que nós vivemos hoje e o mundo dos dias do Messias, a não ser num ponto, que nós não seremos mais servos de outros povos. Ou seja, que nós seremos independentes na nossa própria terra. Então, este é o sinal, este é o divisor de água, para tu saber quando é Olam Hazeh e quando é Yemot HaMashiach. Logicamente que outros sábios que vieram também falaram sobre isso. O Rambam, como falei antes, naqueles 13 princípios da fé judaica, também comenta sobre isso. Então, o Rambam, no seu Leis sobre Melachim, sobre reis, lá no capítulo 12, 13, ele fala especificamente sobre essa situação aí. Então, ele usa algumas frases que são emblemáticas. Olam kemin hagô norreg. O mundo, na época do Messias, conforme seu curso natural, segue. Ou seja, não teremos, então, situações sobrenaturais nesse período. E o que a gente vai ter realmente de diferença é essa independência de Israel. Ele traz mais uma situação. Por exemplo, Rabi Akiva. Rabi Akiva disse que o Bar Kokhba era o Mashiach de Israel. A pergunta, o Rabi Akiva errou? Ele que era o grande sábio, um dos maiores sábios de Israel, ele errou? Bom, a gente tem que entender mais profundamente. Na verdade, ele não errou. Ele está te ensinando o que é Mashiach. Quando ele viu o Bar Kokhba, que venceu guerras contra o poderoso Império Romano e estabeleceu a independência para Israel, Mashiach. Aí alguém uma vez ponderou, tá, mas não tem que ser rei de Israel? E o Bar Kokhba não era rei. Não, tem que ser um chefe de Israel. Pode ser rei, ou então pode ser um nasci. Então, as moedas encontradas dessa época do Bar Kokhba, fala ano 1 da redenção. Do outro lado, Shimon, que era o prenome dele, Nasci, o chefe. Então, lá em Ezequiel 34 e 37, tanto no capítulo como nesse outro, lá se fala sobre a união das tribos de Efraim, da tribo de Judá, e se fala sobre um somente chefe. E está, logicamente, o protótipo do chefe é Davi. Então, Davi, aí num dos versículos fala ele como rei Davi, e outro diz como Nasci. Nasci é um chefe, que pode ser rei, pode ser presidente, pode ser primeiro-ministro, é aquele que comanda, ele está no papel, que é chamado Mashiach. Então, o Mashiach, existe uma frase assim em hebraico, Mashiach é o substantivo, quer dizer ungido, mas não ungido do verbo. Como assim ungido do verbo? Em português a palavra é a mesma. Tem ungido, que é o mesmo que untado. Mashiach, Mashuach, Bashemer. Então, esse segunda palavra ungido ou untado é a palavra Mashuach, que é do verbo. Então, a pergunta é, todo Mashiach tem que ser Mashuach? Ou seja, todo ungido
tem que ser ungido em óleo, tem que ser untado em óleo. O Talmud também faz uma situação e diz, não, não obrigatoriamente. Praticamente, como a Mashiach é um título, é uma situação que representa um momento em que a gente tem justamente essa interpretância. Então, isso que é dito. Então, a gente, ao ter 1947, aquele brasileiro, Oswaldo Aranha, era o primeiro secretário-geral da ONU. Então, teve a decisão, através do mandato britânico, que estava expirando a terra lá de Israel, do que ia se fazer lá. Então, a ONU tinha mandado várias comissões para ver como era, e chegou a decisão que era para dividir em 2 estados. Um estado judaico e um estado árabe. Logicamente que até então, essa chama de Palestina já estava desmembrada do que seria a Jordânia hoje. Era Transjordânia. Então, ficou restrito só essa parte daqui, da Cisjordânia e a terra de Israel, para ser dividida em 2 estados. Logicamente que nós, judeus, 2.000 anos de exílio, estava bom. Tá bom, divide, não tem problema. Vamos ter a nossa terra. Então, assim foi feita a votação na ONU e foi aprovada, então, a criação de um Estado judaico e de um Estado árabe. Isso foi em novembro de 47 até maio de 48, quando, de fato, os ingleses saíram. Aí, de vez em ser formado logo 2 estados, eis que os árabes, em geral, se reuniram para que não viesse a existência a parte dos judeus. E Israel acabou ganhando aquela guerra lá de 48 e se estabeleceu lá, de fato, como Estado judaico. E aquela parte que seria o Estado árabe acabou sendo dividido em outros países árabes. A faixa de Gaza ficou com o Egito, a Cisjordânia ficou pertencendo à Jordânia, da Jordânia, e assim não se formou o Estado árabe lá. Aí teve outra guerra em 56, outra guerra em 67, pensaram em encurralar o Estado de Israel. Israel ganhou a guerra em 67 e acabou aumentando a sua fronteira. Ficou com a faixa de Gaza, ficou com a Península do Sinai, com toda a Cisjordânia, ficou com o Golã, lá no norte. Isso servia, inclusive, de apoio à manutenção do Estado. Aí teve outra guerra de Yom Kippur, de 73, as pessoas de uma idade mais devem se lembrar. Eu me lembro que eu estava na sinagoga aqui em Belém, a gente ouviu os rumores, olha, já foi atacado, já foi atacado. Então, a gente estava em 73, já era recente a fundação do Estado. Aquela geração ainda vivia aquela situação antes do Estado vir à existência, daquelas perseguições contra judeus. Então, imagina o pânico. Foi um pânico terrível. Aí eu me lembro que quando acabou as orações na sinagoga, saímos correndo, cada um para sua casa, para ligar a TV e ver o que estava acontecendo. Aí se viu o desespero que era, os exércitos do Egito chegando até no Negev, a Síria também chegando pela parte do norte. E aquilo foi uma guerra demorada. Golda Meir, que era então a primeira-ministra de Israel, pensou até em utilizar a bomba atômica de Israel. Tal a situação ficou. Mas Israel conseguiu se recuperar. Aí vencemos aquela guerra. Houve a guerra de desgaste, guerra de 82, do Líbano, e essas guerras que a gente vê até agora. Então, o que está se vendo lá a história é assim, se conseguisse uma paz verdadeira e duradoura naquela região, faz 2 estados, tá bom. Faz o Estado árabe lá do lado, o Estado judaico, tá bom. O problema não está na nossa decisão. A decisão passa para o outro lado. O outro lado não quer essa decisão assim. Tanto é que quando a OLP ela foi fundada em 64.
Em 64, aqueles territórios que são chamados de territórios ocupados não pertenciam a Israel. Foi conquistado em 67. Está vendo por que o ALP não conseguiu fazer independência do Estado árabe, a Palestina, naquela ocasião? A gente vê que o interesse não é esse, o interesse, de fato, é outro. Então, essa é a dificuldade que se tem lá. Agora, só para terminar o nosso comentário, qual é a importância que a gente tem da existência de um Estado? Agora tu vai entender o que é o Messias para Israel. Quando o Rabi Akiva falou que o Bar Korvá era o Messias e ele conseguiu a independência, é o que nós temos hoje em dia também. Então, hoje em dia, nós temos o Estado que dá essa independência, que te proporciona aqui muitas situações de regozijo. A gente pode ir lá, estudar a Torá, se aprofundar. Como eu digo, a gente tem essa dificuldade aqui de aprender o hebraico, já que a nossa língua-mãe não é o hebraico. A gente aprende, mas é uma língua aprendida. Agora, imagina quem nasce lá, que a língua-mãe dele já é o hebraico. Ele vai estudar os textos, olha a facilidade que ele tem. E desde pequeno, olha a profundidade que ele pode chegar nos conhecimentos de Torá. Então, tudo isso é dádiva pelo Estado. O Estado em si, ele não é o objetivo. O Estado em si é só um meio de proporcionar para cada um de nós que a gente possa cumprir devidamente os nossos mandamentos, para a gente alcançar o que aí? Aí sim, o Olam Abá. Então, como eu falei, imagina a perseguição. Agora, já não tem mais a perseguição assim tão direta. E uma certa velada perseguição, mas não tem essa direta. Então, agora eu posso cumprir os mandamentos. Então, isso que é importante para cada um de nós, que a gente puder fazer para defender o nosso Estado, está nas nossas mãos. Sempre nas nossas mãos. Então, guardando os mandamentos, procurando o Shabat, se deleitando no Shabat, fazendo estudo de Torá. A ajuda que a gente puder dar, de qualquer forma, todo e qualquer judeu judaizante, ele é um embaixador de Israel. Você está numa roda de amigos, até em família, que às vezes nem todos são judeus. Tem a obrigação de defender o teu Estado. E todos vão te perguntar isso. Ah, por que aconteceu isso lá? Ah, então a pessoa fez aquilo. Acaba sendo uma situação que importa para todos nós. E quando ele faz também uma coisa bonita aos nossos olhos, isso serve de orgulho para nós também. Então, Mashiach é aquele chefe de Israel, desde 48, quando o Estado ficou independente. O primeiro que assumiu lá ficou no papel de Mashiach. Papel de Mashiach. Então, passa de um para outro. Já tivemos mulheres, como no caso da Golda Meir, que eu mencionei, também estava na função de Mashiach. Então, mas uma mulher pode ser Mashiach? Eu me lembro que alguém perguntou, aí meu pai disse, por que não pode? A Golda Meir não foi uma grande... A gente foi ver dentro da própria Torá, tiveram rainhas que serviram como chefe de Israel, estava no papel de Mashiach, no caso do feminino, de Meshirá, de ungida, para exercer aquela função. Então, isso pode acontecer também em nossos dias também. Agora, alguém pode perguntar, mas Rabino, não tem que chegar alguém que tenha um conhecimento de Torá e que venha nos dizer e tirar as dúvidas, olha isso aqui. Eu estarei aumentando e exacerbando o chefe de Israel. O chefe de Israel não é bem isso. O chefe de Israel ele é obrigado a me proporcionar a estabilidade do Estado para que eu possa fazer meu estudo, para que eu possa guardar os mandamentos. E partir da minha ação, para eu ter o mérito de alcançar o Olam Abá. Digamos, eu estou aqui no Brasil.
Aí eu consigo me mudar para Israel para fazer coisa que não deve lá, procurar uma carne de porco para comer, então fazer outras coisas ali não manda. Então não vai para lá. Fica aqui mesmo. Então, isso que a gente deve se preocupar. Então, Israel é para proporcionar para cada um de nós aumentar os nossos méritos para a gente alcançar o Lamabá. Agora, para nós que estamos aqui mesmo tu podes cumprir os mandamentos da Torá. Aqui mesmo tu podes fazer o teu esforço para fazer o serviço divino e também alcançar o teu Lamabá. Então, essa que é a importância, realmente, a gente ter um dia como desse, Yom Kippur, que é um dia do perdão, fazer meu perdão para com o Eterno, e perdão para com o meu semelhante, a nível individual, e tem a nível coletivo. E esse coletivo envolve todos aqueles que fazem parte desse mesmo vínculo de fazer o serviço ao Eterno. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos proporcionar que façamos um Yom Kippur, saúde, tanto do corpo e da alma, que a gente possa realmente se conectar com o nosso semelhante e principalmente com o Eterno, e assim receber o perdão do Eterno. Digamos todos, amém. Amém. Vou deixar aberto agora nossas perguntas. Amém. Amém. Por favor. Amém. Amém, meus irmãos. Rabino, Pois posso não? fazer uma perguntinha? Eu Claro. não sei se eu vou conseguir me expressar. Você falou em Machia, né? Isso. Então, eu ouvi uma conversa, né? Uma pessoa que eu conheço, que me falou, botou em xeque a questão da legitimidade e da unção do rei Davi. Isso. Essa pessoa, ele estudou com os samaritanos. Eu estou Certo. perguntando isso por causa da questão. Eu vi a conversa também que falando de um azeite, então, inclusive com azeite de caquista, não me falha a memória, né? Então, é uma questão para que, mesmo hoje, com os seus ensinamentos, nós estamos entendendo a questão de Machia como um líder que vai cuidar e proporcionar que o povo de Israel ele possa cumprir as mitzvot no Estado de Israel livremente, tranquilo, a garantia que pode fazer isso. Mas também existem aquelas questões que nós precisamos entender, no caso desse aí, levantar suspeitos com relação à unção, não que a gente desconfie, mas porque foi colocado muitas vezes em situações da legitimidade da questão do rei Davi. Não sei se vocês já ouviram falar isso, não sei se sim. Só para que nós possamos ficar entendidos um pouco nesse lado também. Bonzinho, bora ver assim. Eu acho que a questão ela pode ser mais ampla sobre a questão dos nossos irmãos, vamos chamar assim, samaritanos. Não samaritanos. Quem são nossos irmãos samaritanos? Em hebraico, Shomronim. Shomronim. Bom, a Torá relata lá no livro dos Reis a situação que o rei Senaqueribe, exilou, desterrou as 10 tribos de Israel, que era o reino do norte, e trouxe no lugar deles outros povos, Cuta, outro lugar, Sefarvaim, Larklar, para morar aqui, para morar em Israel. Quando esses povos chegaram, e os israelitas foram para lá, os povos chegaram, o texto relata que os animais da terra comiam eles não tinham paz, digamos assim. Então, eles decidiram, a gente tem que servir o Deus da terra. Quem é o Deus da terra daqui? É o Deus dos israelitas. Então, o texto relata que chamaram lá um sacerdote dos israelitas para fazer o que vamos chamar de conversão. E converteram todos eles. Então, eles viraram o Shomronim. Tá, isso é a versão que a gente tem que consta do Tanar. O Shomronim, por sua vez, ele disse, não, nós não aceitamos esse tipo de relato. A Torá verdadeira é só os 5 livros de Moshe. E essa história que vocês estão falando é o que vocês de Judá inventaram. Isso que eles dizem. Agora, vamos tentar ver uma certa isenção. Quem estaria certo? Nós,
ou os samaritanos. De repente, quem está certo, digamos, seja um sobrenome. Como é que a gente pode provar para nós, principalmente para nós, e depois para os outros, que a gente está certo? Então, nessas parashiot que a gente está lendo agora aqui, Perashat Kitavô, Perashat Savim, Vayeler, fala principalmente aqui, se a gente não cumprisse com os mandamentos de guardar a Torá, a gente seria o quê? Exilado. E exilado para os 4 cantos da terra. Mas que depois a gente seria resgatado e levado de volta para a nossa terra. Agora, bora ver pela situação da história entre nós e os samaritanos. Quem foi exilado os 4 cantos da terra? Depois voltou. Nós ou os samaritanos? A resposta está aí. Então, onde se cumpre com essa profecia? A gente está vendo que é o povo de Israel. Então, por esse motivo que a gente vê que a unção do rei Davi, da tribo de Judá, e que veio depois na esteira dele, a descendência dele, é que fica realmente como uma verdadeira. E a tribo de Judá é aquela tribo, bora ver aqui pela história, as 10 tribos foram exiladas. Cadê as 10 tribos? Se perderam na nebulosa da história. A gente tem reminiscências dessas 10 tribos. Se diz que os israelitas da Etiópia, os falachas, são descendentes das 10 tribos de Israel, a tribo de Dan. Aqueles que moravam no Paquistão, que foram resgatados lá, da tribo de Menashe. Mas todos eles com uma certa dificuldade em relação à estrutura do judaísmo. Estrutura de livros, da literatura, do conhecimento verdadeiro. Então, o que aconteceu com esses? Como conta o livro de Esther. Rabim, Mityahadim. Olha a expressão, Mityahadim. O que é Mityahadim? Da palavra Yehudá. Muitos judaizavam. Então, o verbo judaizar é tu fazer parte, praticamente, da tradição da Torá, conforme a tribo de Yehudá. Então, nós judeus, hoje, que somos de judeus, somos parte dos israelitas, mas principalmente da tribo de Judá. Então, essa tradição em relação ao rei Davi, e Salomão e os outros que vieram, fazem parte dessa história aí. Então, com certeza, a unção do rei Davi, ela é verdadeira. Obrigado, Rabino. Até porque a Torá dele, quem estuda a Torá e pode estourar, não consegue fazer código na Torá do samaritano, somente na nossa. Isso é verdade. Eu tenho até aqui em casa uma Torá samaritana comparada com a Torá da gente. Lá tem os pontos, tem diferença daqui e dali. E não são tão poucos. Somente eleva muito o Monte Gerizim. A Torá diz Monte Eibal e Monte Gerizim. Mas não é para fazer disso também já um... Ele diz, não, Monte Gerizim que é o monte principal. E que a tribo de Judá que teria mudado para o Monte Moriá. Assim vai a discussão. Muito obrigado, Rabino. Muito obrigado. Um abraço, irmãozinho. Rabino, shalom. Olha, shalom. Tudo bem? Aqui é Rafael aqui do Rio que está falando. Diga, meu amigo Rafael. Baruch Hashem, muito maravilhoso aí o shiur, tá? Maravilhoso mesmo. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor aí, como eu tinha explicado anteriormente no seu privado, nós somos um grupo pequeno aqui, temos uma beit de estudo, e aqui a gente usamos o Sidur Mazor, né? Que é o Sidur Askenazi, né? E eu não domino muito o hebraico. Por mais que eu estou estudando, já estou mais ou menos uns 10 a 15 anos no judaísmo já, né? Por aí. E eu queria saber com o senhor se as rezas, né? Essas 5 rezas que o senhor citou aqui, o Mazor, ele é o livro mais adequado para fazer as orações no dia de Yom Kippur, né? O senhor compreendeu o que eu quis dizer aí? Oi, Rafael. Referente ao Mazor. Estás perguntando... O Olha, Mazor, Rafael, é o seguinte. Hum. Entendi.
Bora falar assim, nós, Sei. brasileiros em geral, que somos descendentes dos Anocim, falar assim, Sim, temos raízes hispano-portuguesas, falar assim. sim. Então, nós somos sefaradim. Então, se a gente está voltando para o judaísmo, é óbvio, digamos assim, então, é de bom tom que a gente volte para as raízes que os meus pais, lá no passado, 500 anos atrás ou mais, faziam. Sim, Então, logicamente que o livro Ashkenazi, não é bom. Ele também é bom, também é um serviço ao eterno, não há dúvida. Mas, historicamente, as minhas ligações são com os sefaradim. Então, os sefaradim, tem sefaradim do Marrocos, temos sefaradim que eu falei da Holanda, sefaradim da Turquia, sefaradim de países como Egito, Síria, Iraque. Então, um que é próximo da gente, além da Holanda, era o do Marrocos. No Marrocos tinha dois tipos de judeus lá. Os que vieram da Espanha e Portugal, chamado de Megorachim, que foram expulsos, e tinha o judeu marroquino, que já era de lá mesmo, do Marrocos, que não tinha vivido na Espanha, os Toshabim. Então, nossas comunidades daqui em Belém, a gente tem orações, a gente canta em espanhol. E, entendi. como aqui no Brasil, a gente acabou aportuguesando elas. Deixa eu dar um exemplo. Olha, a oração no final de Shabat. Enke Eloheinu, Enke Adonenu, Enke Malkeinu, Enke Moshienu. Não há como nosso Deus, não há como nosso Senhor, não há como nosso Rei, não há como nosso Salvador. Então, essa oração, historicamente, eu te falando isso aqui, remonta a 800 anos atrás, rezado em espanhol, logicamente, e quando chegamos aqui no Brasil, foi aportuguesado. Entendi. Então, tu vê que essa tradição ela é muito antiga. Então, é importante, se a gente puder, cada um, adquirir o Sidur, ó, como esse daqui, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é de Rosh Hashanah. Mazor, Ner, Rosh Hashanah. Então, tem o de Ele Yom tem Kippur. tradução para o português? Sim, sim, ó. Tem? Tá. Ele tem aqui o hebraico, Ah, transliterado. E aqui embaixo, transliterada. né? Então, esse é o E, melhor livro. e onde eu consigo Pois é, obter esse o livro? Yom Kippur, tu pode conseguir na livraria Sefer. Sefer, né? Dá uma olhada pela internet, para você realmente conseguir isso daí. Tá bom. Se tu não Obrigado. conseguir, tá bom. Não conseguir, entre em contato comigo. Tá bom. Todarabá. Um abraço. Um abraço. Rabino Laletov, Laila Tov, é uma pergunta para tirar dúvida. É Josinaldo Oliveira. pode falar, seu Josinaldo, por favor. Os dias de Elu, até chegar em um são chamados de Yemei Ratson Verahami, que são dias de boa vontade e piedade. É isso? Isso, No começo é porque de Elu até... Isso, o mês de No Elul, começo de Elu, os dias do começo de Elu até Yom Kippur são chamados de Yemei Ratson Verahami, quer dizer, dias de chamados. boa vontade e piedade. Sim, são chamados. Isso se aprende, seu Josinaldo, do Salmo 27. No Salmo 27, esse salmo é acrescentado nessas orações que vão desde o começo do mês de Elul, segundo alguns até Yom Kippur, segundo outros vai até Rosh Hashanah, e segundo outros até o final de Simchat Torah. Porque nesse Salmo 27, lá é dito, lê David, para o Salmo de Davi, Hashem Ori Vishti, o Eterno é minha luz e minha salvação. Minha luz, é Rosh Hashanah, quando a luz foi criada, primeiro dia. Salvação é Yom Kippur, quando a gente é salvo das nossas transgressões. Besukô Beyom Ra'ah, quando Deus paira
sobre nós, como Sukkot, que Deus paira sobre nós. E agora a pergunta, mas por que Elul? Porque lá no final, o texto fala assim, Lulei remante. Então, a palavra Lulei quer dizer, eu devo servir ao Eterno. Então, Lulei é escrito assim em hebraico, lá no texto, Lamed Vav, Lamed Ok. Aleph. Do contrário da palavra Elul. Então Elul também Por faz isso que a parte. gente faz o Salmo 27 até Isso, Yom Kippur. exatamente. Ok, E Elul ok. quer dizer ano Obrigado. próximo. Anil Edodi, Vedodili, eu sou para o meu amado, e meu amado é para mim. Então, uma conexão grande entre, como o senhor chamou, Aham, Yemerason, dias ok. de conexão com o Eterno. Aham. Obrigado. Um abraço, Geraldo. Obrigado. Rabino, boa noite. Me Boa permita uma noite. pergunta. Pois não. Shalom aqui de Manaus, Rabino. Opa, tá Rabino, mais frio agora aí. Brincadeira. sim, eu vi o senhor, não cheguei a conversar porque eu saí Pois é, apressada né? e não consegui conversar com o senhor, mas eu lhe vi. Gostei Pois muito não. da sua prédica sobre os falsos messias. Isso, obrigado. Estamos chegando no Yom Kippur, né? Eu estive na sinagoga agora em Rosh Hashanah nos 2 dias de serviço. E a minha dúvida com o senhor é que surgiu com uma amiga minha, que eu ainda estou em processo de Giur, Bezerra Hashem, mas essa minha amiga já é judia e está fazendo techuvá, né? Ela não era muito religiosa e agora está voltando. A minha dúvida com o senhor é o seguinte, para quem mora longe da sinagoga, como uma cidade de Manaus, que só tem uma sinagoga, é preferível passar o jejum, Yom Tov, Shabbat. Vou colocar o Yom Kippur, principalmente, assim, que é o dia que a gente mais guarda, né? É preferível a gente passar o jejum em casa, né? Passa o jejum, faz as orações em casa, ou a gente poderia, tem alguma brecha na Alahá, se pode combinar com algum Uber, com alguma pessoa que faz esse serviço de transporte, pagar antes, combinar com ele um horário de saída e de volta e pode passar na sinagoga, ou realmente está infringido. Porque, assim, eu sou leiga na Alahá, mas eu acredito que deve ter alguma brecha. Ela não, ela quer passar em casa rezando. Eu prefiro passar na sinagoga. O senhor teria como Olha, me dizer eu alguma coisa? entendi. Olha, dentro desse contexto de halachá, tu tens o que é chamado de marmir. Marmir são mais exigentes. Então, vai ter decisões rabínicas que são mais restritivas. Mas nesse mesmo assunto, tu vai ter opinião de outros rabinos também, que são mais lenientes. Então, tu tem uma folga daqui para lá. Então, logicamente que tem os que mais exigentes, não pode pegar ônibus, tu não pode pegar carro, nem que ele vá dirigindo para ti, nem que você pague antes, porque tu está te usufruindo do trabalho dele. Nesse aspecto, para esses mais exigentes, só seria possível se você pegasse um ônibus que você não pagasse. Por algum motivo, tu conseguisse falar com o motorista do ônibus lá, antecipadamente, aí tu vai entrar no ônibus, porque do ônibus, qual é a situação? Ele não está trabalhando para ti, ele está fazendo o trabalho dele da cidade lá, Vai fazer o trajeto de qualquer maneira. da maneira. Então, tu entra, senta na parte, quando for descer outras pessoas, onde for descer lá, tu desce junto também. Tá bom. Então, isso não teria problema. De ônibus. Outra, não tem essas vans, hoje em dia, nas cidades que fazem também trajetos. Aqui Então, tem também é uma micro-ônibus. possibilidade. Tu acerta com o cara da van antes, porque o da van não é só para ti o trabalho. Não, ele vai fazer o trajeto também. Pois é, então aí é uma vantagem. Então, se tiver van perto da sua casa, que vai passar perto da sinagoga, acerta com a van antes, paga ele antes. Ai, tá bom. Se tu fores na noite, para tu voltar para ti, quando tu for de manhã, na quarta-feira, para tu fazer 2 vezes. Ou então, se tu for só de manhã, vai precisar só uma vez. Tá bom? Tá certo, então, Rabino. Tá ok. Muito obrigada. Nada, querido. Boa noite. Boa noite. Bem, amigos, então, a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite,
um Shabbat Shuvah com muitas bênçãos, e principalmente o Yom Kippur, o perdão, que a gente seja todos nós inscritos no livro da vida e que possa realmente arder em nossos corações esse serviço divino. Todos nós juntos. Digamos todos. Amém. Amém. Shalom a todos nós. Tchau, meu querido. Amém. 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 Um grande abraço para todos vocês, hein? Um abraço. Um abraço.